Olá, alunos, professores e a todos que estão acompanhando aqui mais uma aula do terceiro ano do ensino médio de Geografia, aqui no Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Comigo está presente a professora Luíse, de História. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Antônio. E você? Bem-vindos, estudantes da terceira série do ensino médio, para mais essa aula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje, que vai aparecer aí na tela para vocês, é Conflitos Recentes na América Latina, parte 2. E vai aparecer aí na tela também a nossa equipe, né? Eu e o professor Antônio, da COPED, o professor Antônio Russo Júnior, de Geografia, e a professora Luíse Coutinho, essa que vos fala, da equipe de História. E o que nós vamos estudar na aula de hoje? Quais são os temas, as habilidades aí, né? Então, a habilidade do currículo do Estado de São Paulo que nós trabalharemos na aula de hoje é identificar e analisar o papel dos principais atores sociais envolvidos em conflitos recentes na América Latina, e continua aí o tema e conteúdo que nós estamos trabalhando já em algumas aulas, né, que é essa questão choque de civilizações. Então, é isso aí, né, professor Antônio? A gente vai fazer uma retomada aí da aula passada, porque essa é a parte 2, né? Exatamente. Nós vamos fazer aí uma retomada do que nós vimos na parte 1, só para vocês relembrarem, né, apesar de ter sido recente, mas é sempre bom dar uma retomada. Então, acompanhem na tela aí a retomada do que nós vimos na parte 1. Então, nós vimos os conflitos na Colômbia, né, através da questão do narcotráfico, o narcotráfico na Amazônia, os conflitos no Peru, crise na Venezuela, o conflito entre Venezuela e Colômbia, conflitos no México, a Argentina com a questão aí da guerra nas Malvinas contra o Reino Unido, a Inglaterra, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né, nós falamos alguma coisa sobre o Brasil na OEA, e o Brasil e as convenções e as declarações interamericanas. Tá? Antes de a gente começar a falar sobre a parte 2, né, para ver se vocês ficaram aí craques aí na questão aí da parte 1 aí, que a gente fez um belo comentário aí, junto eu e a professora Luíse. Vocês vão participar agora de uma sondagem, né, professora? Exatamente. A gente vai tentar aí propor um levantamento dos conhecimentos prévios de vocês, né? Por isso, sondagem. O professor Antônio já fez a retomada dos principais pontos da aula anterior. E a pergunta que a gente quer que vocês respondam aí no nosso chat, para levantar os conhecimentos de vocês, é essa aí que vai aparecer na tela agora. Então, na opinião de vocês, estudantes, os conflitos que acontecem na América Latina são heranças do tipo de colonização implantada na região? Justifiquem as respostas de vocês. Quantos minutinhos, professor Antônio? Vou deixar 2 minutos para eles pensarem bem, né? É isso aí, 2 minutos para vocês terem tempo de pensarem, elaborarem as respostas. Então, daqui 2 minutinhos a gente volta.
Voltamos. Vamos apresentar aí para o professor Antônio o que vocês, estudantes da terceira série do ensino médio, apontaram aqui no nosso chat, nesse momento de sondagem. E foi unânime, viu, professor Antônio, que sim, né, os conflitos atuais, os conflitos recentes aí da era contemporânea na América Latina, segundo os estudantes, são reflexos lá do momento da colonização, né? Inclusive, vamos apontar aí a resposta da Amanda, que diz: sim, pois a partir do momento em que tomaram poder na América Latina, vieram as heranças, né? Então, ela até diz que são heranças desse momento da colonização, muito bem pontuado. O Guilherme também diz que é devido aos conflitos dos colonizadores. Então, já começou lá atrás, muitos, inclusive, falaram sobre isso, né, professor Antônio? É verdade, né? Na realidade, a colonização aqui na América Latina, ela se estendeu por um longo período, né? A gente, quando estuda, aí, por exemplo, colonização na África, ela também foi uma colonização pesada, mas ela durou menos tempo. Então, esse costume, né, muitas vezes até de certas vantagens que ocasionam nas questões políticas, em questões econômicas, aí, são costumes herdados aí da colonização. Então, esse processo aí foi um processo longo, um processo de exploração, né, e que de uma hora para outra não sai, né? Muita gente critica, falando, pô, já passou, né, quase 2 séculos aí da independência, né, 1 século e meio mais ou menos, e ainda estamos nessa questão aí, né, mas o processo ele é longo, né? Quando a gente fala em processo socioeconômico, até se transformar dessas ideias, né, professora? Exatamente. Inclusive, o aluno Cauã Teodoro colocou, né, a América Latina teve um modelo de exploração como modelo colonizador, né? E esse modelo de exploração usurpou muitas riquezas do território americano, né? Teve a questão dos conflitos com os povos indígenas, depois a introdução da mão de obra do negro africano também complicou um pouco mais as coisas por aqui, e esse processo de espoliação, de usurpação das riquezas por parte da Espanha e também de Portugal, né, através do pacto colonial, onde tudo saía daqui de graça e nós tínhamos que servir como mercado consumidor, isso causou um empobrecimento crônico dessa região. E a gente está se debatendo até agora, tentando, né, sair desse ciclo de subdesenvolvimento. Até agora, né, e esses conflitos, como o do narcotráfico, que a gente trabalhou na aula passada, é um reflexo disso. Às vezes, a criminalidade, as atividades ilegais, são opções, né, de sobrevivência para muitas pessoas em muitos países da América Latina, por conta desse empobrecimento sistêmico que ocorreu desde o momento da colonização. Exatamente. E é interessante, porque mesmo com a independência dos países, né, eles não ficam satisfeitos com seus territórios. E aí geram conflitos entre esses países. Por isso que na parte 1 a gente viu alguns conflitos regionais, que são conflitos até fronteiriços, e nós vamos ter mais conflitos aqui. São outros conflitos, não são os mesmos que a gente viu na parte 1. Então, na próxima tela, vocês vão ver aí, né, o conflito entre Peru e Equador. E esse conflito aí, ele é desde o período lá da independência da América Espanhola, né, através do Simão Bolívar, e ele foi, né, se generalizando, e houve vários tratados, né? Tem até no mapa aí falando aí o Tratado do Rio de Janeiro em 1942, né? Ele foi feito parcialmente, não, se deu uma amistosa, ficaram amistosos, mas ainda gerou conflitos. E até hoje tem esses conflitos, né? O último acordo que foi feito foi em 1998, né? Que foi feita uma assinatura de um acordo de paz, que, na realidade, tem esse acordo de paz, mas ainda existem conflitos fronteiriços. A gente vê que o território não é um pequeno território, é um território que... qual que é a questão do conflito? É questões de recursos minerais, são conflitos de terras produtivas. Então, tudo isso aí tem muita importância. Então, quando se fala em economia, aí o processo ele acaba sendo muito mais caótico, né, professora? É o famoso dividir para conquistar, né? Mesmo depois da independência dos países da América Latina, por conta de questões de, como o professor pontuou aqui, muitos países continuam divididos, em disputa, né? Muito, de novo, em função desse empobrecimento gerado desde as colonizações. Outro conflito que a gente vai ver aí é o conflito entre a Venezuela e a Colômbia,
né, que, por um certo momento, pós a independência proclamada aí por Simão Bolívar, ela se tornou um país único, né, chamado de Gran Colômbia. Quando se separou no século XIX, não ficaram satisfeitos com os territórios. Então, mais um conflito que gera essa questão territorial. Então, a relação dos dois países tem altos e baixos até hoje, né, mas principalmente porque tem uma setinha azul mostrando o Golfo da Venezuela. E esse Golfo da Venezuela ela é rico em petróleo. Então, a Colômbia também pede essa parte como sendo dela. Até recentemente, em 2015, se achou petróleo e urânio nessa região. Então, mais uma vez, é um processo de conflito territorial através da economia por questões de recursos minerais. Então, não é só, eu quero ter esse território porque para ficar maior. Nada a ver. Hoje, com a tecnologia, isso aí ele não tem nada a ver. Eu sempre comento com os alunos que, até a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha conflitos territoriais. Vamos conquistar o território para mostrar poder. Hoje, com tecnologia, isso aí não acontece mais. Mas vocês veem, ainda na América Latina se tem essa questão do conflito territorial. Então, que é um agravante, acaba atrasando, né, esse processo de avanço nesses países aí. Né, essa falta de relação entre os países, né, irmãos até, né, com picuinhas territoriais, acaba gerando conflitos que acabam atrasando acordos, principalmente acordos econômicos. Né? Ainda mais a gente falando num período de nova ordem mundial, com blocos econômicos, a situação da América Latina acaba atrasando. Né? Hoje já poderíamos ter aí um bloco unificado com todos os países da América Latina, trabalhando mutuamente, como acontece com a União Europeia, mas por causa de certos conflitos ainda, né? Certos resquícios de costumes que nós temos desde a época da colonização, ainda tem esses problemas aí. Né? O outro conflito, que não é muito conhecido, é o conflito entre Argentina e Chile. Vocês vão ver aí no mapa, né, tem um conflito que é chamado conflito de Beagle, né, que é um conflito também de território. Tá? Então, vamos observar aí na tela, né, o mapa que mostra aí a divisão, né, que é na Terra do Fogo, como é chamada essa região. Então, desde o século XIX, né, o Chile e a Argentina lutam por esse território. Né? Foi feito vários acordos, todos favoráveis ao Chile, né, o que ocasionou, né, uma revolta dos argentinos nesse período. E aí também tem a questão do petróleo e também, por coincidência, tem a questão do urânio. E, principalmente, né, no canal de Beagle, há um acesso direto para a Antártida. Então, vejo que são situações territoriais que, além do processo, né, de recursos minerais, também tem questões marítimas, ligando o Atlântico ao Pacífico, né, como aconteceu, que a gente viu na parte 1, a Guerra das Malvinas, né, professora? Exatamente. Né, a Guerra das Malvinas, a Argentina resolveu ali disputar esse território, porque especulou-se a presença de petróleo ali, mas era uma ilha que já pertencia ao Reino Unido há muito tempo, né? E a Argentina caçou essa ideia, né? Vamos retomar as Malvinas, porque ela estava enfrentando uma crise econômica naquele momento, ditadura militar na Argentina, o poder político já desgastado, eles queriam uma coisa que levantasse a economia e também devolvesse o pretenso, né, prestígio do governo dos militares, e deu muito errado, até por acordos como a OEA ali, né, onde a Argentina contou com um apoio dos Estados Unidos que não ocorreu. Os Estados Unidos historicamente, né, até desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial, parceiro da Inglaterra. Então, claro que, se os Estados Unidos fosse se intrometer nessa briga entre Argentina e Inglaterra, que não foi necessário, eles ficariam do lado dos ingleses, e foi um fiasco. Né? Nem o Brasil quis participar também, né? E interessante que esse conflito aí de Beagle, aí, até o Papa foi envolvido. Em 1978, se pediu para o Papa João Paulo II para se definir. Né, como se fosse na época do Tratado de Tordesilhas, né, que antes do Tratado de Tordesilhas tivemos o Tratado de Bula Intercoitiera, que o Papa Alexandre VI que foi resolver o problema entre Portugal e Espanha. Né? Mas nesse momento a gente já estava
Na maioria dos países republicanos, os estados laicos, ou seja, já havia separação entre igreja e Estado, então não tinha o menor sentido essa participação da igreja. Você vê que apelaram para todos os lados, né? Rezaram para todos os santos, aí literalmente, até para o Papa. Exatamente. Agora vamos sair um pouquinho da América do Sul, vamos para a América Central, porque também lá tem um conflito que nós chamamos de conflito diplomático entre a Costa Rica e a Nicarágua. Esse conflito é bem recente, é entre 2010 e 2003, na realidade se estendeu até 2015, né, por causa dessa área que está em vermelho, né, que é a Isla Calheiro, né, uma área em disputa, né, até o Tribunal de Haia, na Holanda, né, que até julga questões, né, de guerras, né, né, ratificou a soberania da Costa Rica em 2015, né, através aí desse Tribunal Internacional de Haia. Então, para vocês verem que as situações elas extrapolam, né, a diplomacia entre os países, né, porque tem essa relação, né, uma facilidade de adentrar ao oceano, a questão do comércio, né, principalmente com a questão aí da globalização e principalmente a questão aí dos recursos minerais. Tudo bem? Então, a gente viu vários conflitos aí que são conflitos territoriais, ou por questões econômicas, através de recursos minerais, ou até para, né, ter um acesso mais fácil para o mar, né, que isso é importantíssimo hoje, né, para o comércio entre os continentes. Né, a questão dos navios aí é importante, né, o acesso melhor. Tá? Agora nós vamos ver aí a crise da Guiana, que é a mais recente aí de todas, que foi em 2018, que envolve também o Brasil. É uma questão entre Venezuela e a Guiana, né, antiga Guiana inglesa, né, pertenceu a uma colonização dos ingleses, né, também foi uma crise diplomática, né, e acabou, né, tendo o Brasil envolvido, porque o Brasil também faz fronteira com esses dois países. Né, houve uma invasão por parte da Venezuela nessa parte tracejada em vermelho. Essa região eles chamam de Guiana Esequiba, né, que é também conhecido como território Esequibo, e pelo lado da Venezuela, eles ainda chamam de zona em disputa. Para eles não foi resolvido, não. Tanto é que em julho de 2015 se tentou aí um acordo, né, mas os conflitos aí acabam gerando, né, essas questões aí. Né, como a Venezuela está, lembra que na parte 1 a gente falou sobre a crise na Venezuela, como ela está passando por um processo, né, sociopolítico confuso, né, cheio de problemas internos lá, foi deixado um pouco de lado, mas isso aí sempre volta à tona quando se fala nessa questão. Né, e, de novo falando, está o petróleo envolvido aí, tudo bem? Da mesma forma que estava lá no Golfo da Venezuela, lá, também tem esse processo aí. Então, o interesse também da Venezuela é a questão do petróleo. Lembrando que a Venezuela é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do planeta, inclusive fazendo parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá ok? Bom, vamos ver um videozinho agora para dar uma relaxada? Exatamente, né? A gente vai tratar já de um conflito e para introduzir esse tema e desse próximo conflito da América Latina, assistiremos a um videozinho Brasil no Haiti, um país mais seguro e estável, vídeo da ONU. Pode rodar, pessoal.
Interessante o vídeo, né? Porque mostra, né? A gente estava até comentando aqui, né? O Haiti tomou tapa para tudo quanto é lugar, né? Começou em 2004, lógico que anteriormente foi também colônia, apesar de ser a primeira aí a se tornar independente, o Haiti, apesar de todos os conflitos e a pobreza, a má distribuição econômica, né? O Haiti ainda teve, né, essas questões aí. Mas teve governos, né, corruptos, né? Tanto é que em setembro de 2004, né, foi deposto o presidente Jean-Bertrand Aristide, né, e aí envolveu a ONU, né, porque os conflitos estavam generalizados, não havia controle, não tinha governo, né, e o Brasil acabou comandando essa missão. Por isso que vocês viram aí, né, vários contingentes do Exército, foram vários, durante 13 anos. Aí. Então, o importante é isso, porque o Brasil tem interesse em entrar no Conselho de Segurança da ONU, né, que são 5 membros efetivos que têm direito a veto, não é direito a voto. Né, então, quando acontece uma guerra, eles se reúnem, né, todos os países, né, da ONU se reúnem, mas só esses 5 têm direito ao veto. Né, e o Brasil quer ser o 6º país, junto com a Argentina também tem interesse, a Índia também tem interesse, em ter esse direito de veto. E junto com o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil representou, né, a ONU, com o exército da ONU, com o exército de outros países, incluindo também da América do Sul, como mostrou, né, e se reuniu, se organizou, de uma certa maneira, a política, a economia. Né, e essa palavra MINUSTAH é uma sigla em francês que fala que é a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Depois de 2017, o Exército foi saindo aos poucos, tanto o Exército da ONU como de outros países e também do Brasil, representando aí a ONU, porque a missão, os objetivos foram atingidos. A questão da estabilização do país, a pacificação e desarmamento, né, a promoção de eleições livres, fornecer alimento para os haitianos, formar o desenvolvimento institucional e econômico do Haiti. O que precisava era organizar a parte jurídica. Por isso que aparece aí o MINUSJUST, que a partir de 2017 começou a ser implantado isso no Haiti, para fazer com que eles tivessem esse processo aí e formasse de novo aquele Estado-nação que eles tinham anteriormente, né, professora? Exatamente. E foi interessante a presença aí dessas forças da ONU, né, essas forças de pacificação, porque vocês viram que o Haiti enfrentou 2 momentos muito complicados durante essa presença da ONU, que foi o terremoto em 2010, né? 2010, e depois eles tiveram um furacão. Então, teve uma crise humanitária que foi somada a essa questão política e que foi de grande ajuda a essa presença da ONU nesse momento. Inclusive, foram 2 momentos onde tanto o Exército Brasileiro fez bonito, né? Porque o Exército Brasileiro, né, já teve alguns episódios aí não muito felizes, e também a própria ONU, né, porque muitas vezes também a ONU falha na missão de evitar conflitos armados, e no Haiti também foi uma missão bem sucedida, e foi providencial a presença deles por conta dessas tragédias climáticas que ocorreram ali. Perfeito. Agora nós vamos passar um pouquinho dos conflitos e vamos entrar em alguns protestos e algumas situações diferentes aí que acontecem na América Latina. O primeiro deles é o protesto no Chile, que ocorreu aí recentemente, ainda tem, né, mas deu uma parada pela questão aí da Covid-19, que são os protestos no Chile, né, que começou com uma campanha coordenada por estudantes do ensino médio contra os aumentos de preço, principalmente, né, do metrô. Né, e é lógico, né, isso aí se tornou uma bola de neve e gerou aí, né, um processo bem amplo nos países, né, no país aí do Chile. Então, ele começa com a questão aí de tarifas do metrô e passa para outras tarifas. Né, começa no Chile, desculpa, em Santiago, né, que eles chamam lá de Santiagaço, né, esse tipo de protesto, porque reuniu milhões de pessoas aí nas praças públicas, passou para as outras cidades, né, tanto é que a gente vai ver o próximo mapa, né, como é que ficou distribuída essa questão aí desse conflito. Então, vamos ver aí, acompanhar no próximo mapa aí, vocês vão ver aí, ó, as partes mais escuras ficaram até no estado de emergência e tiveram até toque de recolher. Tá? Então, assim, a parte lá mais escura ficou, além do estado de emergência, o toque de recolher. A parte em vermelho, mais ao sul do Chile, é o estado de emergência. E o que está em verde, né, teve lá o estado de exceção, porque aí não teve tantos
protestos e tantos conflitos generalizados como aconteceu nessas regiões aí, em marrom e em vermelho, né, professora? Exatamente, foi uma somatória, né? Começou com o aumento da tarifa do metrô e eles passaram a reivindicar outras questões, porque é importante a gente pontuar que no Chile muitos itens de bem-estar social, como a educação, por exemplo, são privatizados, né? E existe uma falta de acesso de uma série de dispositivos ali entre a sociedade. Eles aproveitaram esse ensejo, inclusive ocupando, né, professor, algumas estações de metrô, foram ocupadas as estações para gerar ali a catraca livre, e foi isso que caracterizou o estado de exceção, o estado de emergência e até mesmo o toque de recolher. E é interessante que, nesse momento, aí, final de 2019, quando essa onda de protesto se intensificou, o Exército foi chamado para ir às ruas, restabelecer a ordem social, e isso não acontecia no Chile desde o fim da ditadura militar naquele país, em 1989. Então, vejam vocês o quanto esse levante foi importante. Inclusive, eles também usaram lá o slogan "O Chile acordou", né, nesse momento. Bem lembrado, professor, a questão do metrô aí, né, chegou a um ponto que a polícia, né, que eles chamam lá de carabineiros, né, eles interviram e aí eles quebraram tudo, né, os manifestantes quebraram tudo, que eles pararam totalmente o metrô lá em Santiago. E é importante, é uma forma errada, mas foi uma forma para chamar a atenção não só do governo chileno, como também do mundo, né? E deu surtiu um efeito, porque o presidente do Chile ele colocou os cargos dos ministros à disposição para ver se arrefecia um pouco a manifestação. Olha, vamos fazer uma reforma aqui, vamos substituir algumas pessoas para ver se acalmava ali. Teve jogos, acho que da Libertadores, que foram cancelados ou transferidos, né? Acho que aquele jogo da final com o Flamengo foi um caso desses. Uma reunião da ONU lá pelas questões climáticas que seria no Chile foi para a Espanha, porque o conflito ali, o negócio pegou fogo literalmente. E a tarifa não foi aumentada, que era o mais importante aí, né? Bom, nós tivemos aí também a questão da suspensão do Paraguai em 2012 do Mercosul, né? O Mercosul ele tem lá os membros, na época eram Argentina, Uruguai, Paraguai e o Brasil, né? Ele foi suspenso em 2012 por causa do impeachment do presidente do Paraguai, o Fernando Lugo, né? Então, de acordo com um protocolo estabelecido sobre a plena vigência democrática, o que não estava acontecendo no Paraguai, né? Os três países, Argentina, Uruguai e Brasil, decidiram pela suspensão do Paraguai. Aproveitando essa oportunidade, né, se colocou no mês seguinte, isso aconteceu em junho, né, a suspensão do Paraguai, em julho se anexou-se a Venezuela como membro efetivo do Mercosul. Isso que é interessante, né, porque o Paraguai era contrário à entrada da Venezuela por problemas entre eles, né? Não eram conflitos territoriais, mas eles tinham desavenças. Daí, com o Paraguai suspenso, toda vez que se votava para a Venezuela ser membro efetivo, o Paraguai era contra, até a hora que houve essa brecha e colocaram a Venezuela aí como sendo um membro efetivo. Tem aquele meme dos estudantes, parece que o jogo virou, não é mesmo? Virou o jogo aí para a Venezuela. É verdade. E falando da Venezuela, né, parece que foi uma praga aí do Paraguai, né, a Venezuela também ela é suspensa, né, isso aí vai acontecer em 2017, né, em 5 de agosto de 2017, por causa dos problemas sociais, políticos, e também com o acordo, que também foi estabelecido o protocolo, que eles chamam o protocolo de Ushuaia, né, o compromisso democrático não está sendo estabelecido na Venezuela. Então, em 2017, a Venezuela recebe o mesmo remédio que o Paraguai recebeu em 2012. Tudo bem? Então, agora é o momento da nossa interação. Mais uma interação, essa pergunta aí, bem para saber se vocês estão prestando mesmo atenção na aula. Eu acho que um minutinho está bom, né, professor Antônio? Então, olha só, qual país foi favorecido com a suspensão do Paraguai para ser membro efetivo do Mercosul? Justifique. O professor Antônio acabou de falar sobre isso. Daqui um minutinho a gente volta.
Voltamos. E, professor Antônio, unanimidade entre os estudantes em resposta à questão, né, qual país foi mais favorecido aí com a suspensão do Paraguai como membro do Mercosul? Resposta, Venezuela. Perfeito. Prestaram atenção, né, vocês viram aí que, né, uma brecha aí, aproveitando aí do Paraguai ter sido suspenso, aí, obviamente, os 3 países que queriam que a Venezuela, né, fosse um membro efetivo, aí acabou, né, se decidindo aí pela Venezuela, que agora está suspensa, né? Exatamente. Inclusive, o Jamil aqui, o professor pode confirmar se a visão dele está certa, a justificativa, né? Ele disse que foi a Venezuela porque também o impeachment, estava ocorrendo o processo de impeachment no Paraguai, e isso facilitou as coisas para a Venezuela. Isso procede, professor? Exatamente, né? Com o impeachment do Fernando Lugo, né, como eu tinha afirmado, né, Jamil, a relação, né, ficou não tem uma democracia quando você não tem governo, né? Então, até se decidir pelo governo autêntico, né, eleito pelo povo, porque até aí estava o vice-presidente, né, provisoriamente no governo, que também eram contra, aí se aproveitando essa brechinha, né, porque a ordem é uma questão do protocolo democrático, aí foi colocado isso. Tudo bem? Vamos passar um vídeo aí, depois dessa... Exatamente. Agora a gente vai assistir um videozinho, a gente já está chegando no final da nossa aula, e o vídeo é sobre a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Tudo a ver com o que a gente tratou aí na nossa aula de hoje. Pode soltar o vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesta edição, falaremos sobre o Objetivo 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Ele almeja promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. A paz é um requisito básico para a sustentabilidade. Em sociedades mergulhadas em conflitos violentos, a urgência em resolver essa situação deixa os esforços para o desenvolvimento em segundo plano. Os prejuízos causados aumentam a pobreza, o que agrava ainda mais os conflitos e gera um círculo vicioso. Na Guerra da Síria, por exemplo, de acordo com um estudo do Banco Mundial, de 2011 até o final de 2016, as perdas acumuladas do Produto Interno Bruto foram estimadas em 226 bilhões de dólares, cerca de 4 vezes o PIB da Síria em 2010. Os prejuízos não vêm apenas das guerras tradicionais ou civis, mas também da violência e do crime. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2016 o Brasil teve a altíssima taxa de 31,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Segundo a publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, intitulada Os Custos do Crime e da Violência, o Brasil gastou, em 2014, 3,78% de seu PIB no combate ao crime, ou cerca de 218 bilhões de reais. Nesse sentido, o ODS 16 tem como algumas de suas metas reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado, e reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. No nível internacional, há claramente uma desigualdade no poder decisório entre os países, principalmente entre os desenvolvidos e os de menor desenvolvimento relativo. Portanto, o ODS 16 também almeja ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global, e no nível nacional, garantir a representatividade e a inclusão nas instituições públicas, com os cargos sendo ocupados de forma proporcional aos diversos grupos que compõem a população. Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais são metas essenciais que enfrentam ameaças constantes. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 61 países, mais de 1.000 defensores dos direitos humanos, jornalistas e sindicalistas foram assassinados entre 2015 e 2018. Para a construção da paz, é preciso ter em mente que o conflito é algo inerente à vida em sociedade. Desse modo, quando ele ocorre, é preciso que haja justiça na sua resolução, com obediência ao devido processo legal. Em 2016, no Brasil, mais de 290 mil pessoas estavam presas sem sentença, o equivalente a cerca de 40% da população prisional. É preciso promover o Estado de Direito, com igualdade de tratamento e acesso,
juntamente com o fortalecimento das instituições. Ao gerar o sentimento de que a justiça está sendo devidamente feita, ocorre o fim dos revanchismos pessoais e a redução da sensação de impunidade, fatores que fortalecem a sociedade e a confiança desta no Estado, criando assim condições para a paz sustentável. Além do mais, é preciso salientar que a paz deve estar presente em todos os níveis, a começar pelo doméstico. De acordo com dados disponíveis de 2005 a 2017, em 81 países, quase 8 em cada 10 crianças de 1 a 14 anos foram submetidas em seus lares a alguma forma de agressão psicológica ou castigo físico de forma rotineira. Então, ainda há muito o que fazer para atingir este objetivo. Ficamos por aqui. Não deixe de conferir os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, curtir e compartilhar. Assim, você estará ajudando o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É interessante esse vídeo aí, porque mostra o quanto se gasta com a questão da violência. Eu vou só responder rapidamente para o Guilherme, ele escreveu aqui no chat. Venezuela, pois agora ocupa o cargo que seria do Paraguai. Ninguém substituiu ninguém, tá, Guilherme? A Venezuela está suspensa, todos são membros efetivos. Quando ela voltar, é normal, tudo bem? Queria agradecer a todos, a aula acabou, infelizmente. Né, foi muito legal estar com vocês aqui. Né, até a próxima. Obrigado, professora. Eu que agradeço, professor Antônio, e agradeço também a presença, a participação de todos os estudantes da terceira série, dos professores também, que sempre nos prestigiam. Eu peço a vocês que continuem os seus estudos, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau.